Meus pais escolheram as férias do meu irmão ao invés da minha internação. Nunca pensei que ia contar essa história aqui no Reddit, mas preciso desabafar porque ainda não consigo acreditar no que aconteceu comigo. Tudo começou há 3 meses, quando comecei a sentir umas dores estranhas no peito que não passavam nem com dipirona. Moro em São Paulo com meus pais e meu irmão mais novo, numa casa no Tatuapé que herdamos da minha avó. Trabalho numa loja de eletrônicos no centro e sempre fui o filho responsável, aquele que nunca deu trabalho e sempre ajudou em casa. As dores começaram sutis só quando eu me esforçava muito ou subia escadas correndo. Pensei que fosse só cansaço ou estresse do trabalho, porque dezembro é sempre corrido na loja. Mas aí começaram a aparecer outros sintomas estranhos. Suor frio durante a noite, falta de ar quando estava deitado e uma sensação estranha de que algo estava errado comigo. Demorei umas 2 semanas para contar para minha mãe, porque ela sempre fica preocupada demais com qualquer coisa. Quando finalmente contei, ela disse que era só ansiedade e que eu devia parar de ficar tanto tempo no celular vendo notícias ruins. Meu pai nem ligou muito, estava ocupado organizando a viagem de férias do meu irmão para Florianópolis. Meu irmão tinha acabado de se formar no ensino médio e eles queriam dar uma viagem especial para ele como presente. Eu não liguei na época, achei até legal que eles fossem fazer isso por ele. Mas as dores pioraram e eu resolvi procurar um médico por conta própria. Fui no postinho do bairro e o doutor de lá me examinou rapidamente, disse que podia ser gastrite ou refluxo e me receitou uns remédios. Tomei religiosamente por uma semana, mas nada mudou. Se alguma coisa, os sintomas estavam ficando piores. Comecei a ter dificuldade para dormir e sentia o coração acelerar por qualquer coisa. Resolvi ir numa emergência particular que aceita o plano da empresa. O médico de lá ficou mais preocupado e pediu uns exames de sangue e um eletrocardiograma. Quando saíram os resultados, ele me chamou numa salinha e disse que precisava conversar comigo. O jeito dele falar me deixou nervoso na hora. Ele explicou que alguns valores estavam alterados e que eu precisava fazer mais exames urgentes. Cheguei em casa assustado e contei tudo para meus pais. Minha mãe ficou preocupada, mas meu pai disse que médico sempre exagera e que se fosse grave eu já teria desmaiado ou algo assim. Eles estavam no meio dos preparativos da viagem do meu irmão, comparando preços de passagem e hotel. A viagem estava marcada para dali a 2 semanas. Senti que estava atrapalhando o clima da casa. Fiz os exames que o médico pediu e quando voltei para buscar os resultados, ele estava com uma cara séria que nunca vou esquecer. Me disse que eu tinha sinais de uma condição cardíaca que precisava ser investigada urgentemente. Não era nada que ia me matar na hora, mas podia ser perigoso se não fosse tratado logo. Ele me deu uma carta de encaminhamento para um cardiologista e disse que eu não devia esperar. Voltei para casa com a carta na mão e o coração apertado. Não só pela condição médica, mas porque sabia que isso ia afetar os planos da família. Encontrei meus pais na cozinha, decidindo que tipo de protetor solar levar para a viagem. Quando mostrei a carta e expliquei o que o médico tinha dito, o silêncio foi tenso. Minha mãe ficou pálida, mas meu pai suspirou daquele jeito que a gente faz quando algo atrapalha nossos planos. A primeira consulta com o cardiologista só tinha vaga para a semana seguinte, exatamente nos dias da viagem do meu irmão. O médico havia frisado que não era para deixar passar muito tempo. Eu estava dividido entre não querer atrapalhar a viagem do meu irmão e cuidar da minha saúde. Quando falei sobre o conflito de datas, meu pai disse que eu podia remarcar a consulta para depois das férias dele. Naquela noite, ouvi meus pais conversando baixinho no quarto deles. Minha mãe estava preocupada e achava que deviam cancelar a viagem. Meu pai argumentava que já tinham gastado uma fortuna com tudo e que médico sempre exagera. Eles falavam como se eu fosse um obstáculo inconveniente nos planos da família. Deitei na cama com um aperto no peito que não era só físico. Tentei remarcar a consulta, mas o cardiologista só tinha vaga para um mês depois. Quando contei isso para meus pais, eles disseram que era perfeito, que eu podia ir depois que eles voltassem da viagem. Meu irmão nem sabia do que estava acontecendo comigo, estava só empolgado com a viagem dele. Eu me senti invisível na minha própria casa, como se minha saúde fosse menos importante que as férias dele. 2 dias antes da viagem, tive uma crise forte. Estava assistindo televisão quando senti uma dor no peito que me deixou sem ar. Suei frio e por um momento pensei que ia desmaiar. Chamei minha mãe gritando e ela veio correndo.
Ficou desesperada e quis me levar para o hospital na hora. Meu pai apareceu e disse que era só ansiedade, que eu estava me preocupando demais. Mas dessa vez minha mãe não deu ouvidos para ele. Me levou para o pronto-socorro do hospital mais próximo. Lá fizeram vários exames e me deixaram em observação por algumas horas. O médico plantonista disse que eu precisava de acompanhamento especializado urgente e que não era para deixar passar. Deu um encaminhamento para o mesmo cardiologista que eu já tinha procurado. Quando voltamos para casa, meu pai estava terminando de arrumar as malas. Minha mãe contou o que tinha acontecido no hospital e mostrou o encaminhamento médico. Ele olhou os papéis e disse que íamos resolver tudo quando voltassem. Meu irmão apareceu, todo empolgado, perguntando se já podíamos ir para o aeroporto. A situação estava ficando surreal. Naquela noite, minha mãe veio no meu quarto e disse que estava preocupada comigo. Perguntou se eu queria que ela ficasse e não fosse viajar. Por um momento pensei em dizer que sim, mas olhei para ela e vi como estava dividida. Disse que estava tudo bem, que eles podiam ir e que eu me cuidaria. Ela me deu um beijo na testa e disse que voltaria logo. Na manhã seguinte, ajudei a carregar as malas no carro. Meu irmão estava radiante, tirando selfies e já postando stories no Instagram sobre a viagem. Meus pais estavam animados também, falando sobre os restaurantes que queriam conhecer em Florianópolis. Eu me senti como um fantasma assistindo a vida da família seguir sem mim. Depois que eles partiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Liguei para o consultório do cardiologista e implorei para conseguir um encaixe mais cedo. A secretária disse que só se fosse emergência mesmo. Expliquei sobre a crise que tive e ela conseguiu me encaixar para o dia seguinte. Finalmente ia conseguir resolver minha situação. A consulta foi reveladora de uma forma que eu não esperava. O cardiologista me examinou e pediu mais exames específicos. Disse que pela minha idade e sintomas, provavelmente era algo tratável, mas que precisava investigar direito. Marcamos os exames para a semana seguinte e ele me deu uns medicamentos para controlar os sintomas até lá. Enquanto isso, minha família estava postando fotos lindas da praia nas redes sociais. Meu irmão estava claramente se divertindo muito e meus pais pareciam relaxados e felizes. Eu curtia as fotos e mandava mensagens carinhosas, mas por dentro estava me sentindo abandonado. Não que eu quisesse estragar a viagem deles, mas doía ver como a vida seguia normalmente sem mim. Fiz todos os exames que o médico pediu e quando voltei para buscar os resultados, ele me deu uma notícia que mudou tudo. Disse que eu tinha uma condição cardíaca que precisava de cirurgia, mas não era nada dramático. Era um procedimento relativamente simples, mas que precisava ser feito logo. Ele explicou que se eu continuasse sem tratamento, poderia ter complicações sérias. Saí do consultório em choque. A cirurgia estava marcada para a semana seguinte, exatamente quando minha família voltaria da viagem. Liguei para minha mãe e contei tudo pelo telefone. Ela ficou desesperada e disse que voltaria na hora. Meu pai pegou o telefone e disse que eu estava exagerando, que cirurgia não era tão urgente assim. A discussão foi tensa mesmo à distância. Minha mãe queria voltar, mas meu pai a convenceu a ficar dizendo que era só mais 2 dias e que eu estava sendo dramático. Meu irmão nem ficou sabendo direito do que estava acontecendo. Desliguei o telefone, me sentindo mais sozinho do que nunca. Ia passar por uma cirurgia cardíaca sozinho enquanto minha família terminava as férias na praia. Liguei para minha melhor amiga e contei tudo. Ela ficou horrorizada com a situação e disse que ia ficar comigo no hospital. Também contei para alguns colegas de trabalho que ficaram chocados com a atitude dos meus pais. Nunca tinha reparado como as pessoas de fora conseguem ver nossa família mais claramente que nós mesmos. A cirurgia foi marcada para uma quinta-feira de manhã. Minha família voltaria na sexta noite. Passei a noite anterior acordado, nervoso pela cirurgia e magoado pela situação. Minha amiga dormiu na minha casa para me fazer companhia e me levar para o hospital. Senti como se ela fosse mais família para mim naquele momento do que meus próprios pais. Chegamos ao hospital às 6 da manhã. O procedimento era pelo SUS, então tive que esperar numa fila enorme. Minha amiga ficou comigo o tempo todo, me distraindo com conversas bobas e me segurando a mão quando eu ficava nervoso. Pensei em como seria diferente se minha mãe estivesse ali, como eu queria que ela estivesse comigo naquele momento. Quando finalmente me chamaram para a cirurgia, minha amiga me deu um abraço apertado e disse que estaria ali quando eu acordasse. Entrei no centro cirúrgico com medo, mas também com uma estranha sensação de alívio.
Finalmente ia resolver meu problema de saúde, mesmo que tivesse que fazer isso sozinho. A cirurgia durou 3 horas e correu tudo bem. Quando acordei na recuperação, minha amiga estava lá ao meu lado com um sorriso enorme. Disse que tinha ligado para meus pais para avisar que tinha dado tudo certo. Eles estavam aliviados, mas não tinham mudado os planos de voltar. Ainda estavam na praia, aproveitando o último dia das férias. Fiquei internado por 2 dias para observação. Minha amiga ia me visitar sempre que podia, levava comida caseira e ficava comigo assistindo Netflix no tablet dela. Outros amigos também foram me ver, trazendo flores e livros. Percebi como tinha pessoas que se importavam comigo de verdade, mesmo que não fossem da minha família. Quando meus pais finalmente voltaram da viagem, vieram direto para o hospital. Minha mãe chegou chorando e me abraçou como se não me visse há meses. Meu pai estava constrangido e ficou meio sem jeito. Meu irmão trazia um presente que tinha comprado para mim em Florianópolis, um chaveiro de concha que disse que me lembrava. Mas algo tinha mudado em mim durante aqueles dias. Não sentia mais raiva, mas também não sentia a mesma conexão de antes. Minha mãe perguntou como tinha sido e se eu estava bem. Respondi que estava tudo certo, que minha amiga tinha cuidado de mim e que já podia ter alta. Eles pareciam aliviados, mas também meio sem jeito com a situação. Quando chegamos em casa, minha mãe quis me preparar uma sopa especial e cuidar de mim. Meu pai ficou perguntando sobre os custos da cirurgia e se o plano tinha coberto tudo. Meu irmão mostrou as fotos da viagem e falou sobre as coisas legais que tinha feito. A vida voltava ao normal, mas eu me sentia diferente. Nos dias seguintes, percebi que meus pais tentavam compensar a ausência deles. Minha mãe me preparava comidas especiais e meu pai até perguntava como eu estava me sentindo. Meu irmão dividiu comigo alguns doces que trouxe da viagem. Eram gestos carinhosos, mas eu sentia que vinham do sentimento de culpa, não do amor genuíno. 2 semanas depois da cirurgia, durante o jantar, minha mãe comentou como tinha sido difícil estar longe quando eu precisava dela. Meu pai disse que na próxima vez eles cancelariam qualquer viagem se eu precisasse. Meu irmão nem tinha entendido direito a gravidade da situação. Eu só escutava e pensava em como eles ainda não entendiam o que tinha acontecido. O que mais me incomodava não era nem o fato de terem viajado, mas a forma como trataram minha situação. Como se minha saúde fosse menos importante que as férias do meu irmão. Como se eu fosse um inconveniente que podia ser resolvido depois. Isso me fez repensar toda a dinâmica da nossa família e meu papel nela. Comecei a reparar em outras coisas que não via antes. Como meu irmão sempre foi o príncipe da casa, como meus pais sempre priorizaram as necessidades dele sobre as minhas. Como eu sempre fui o filho responsável que não dava trabalho, então minhas necessidades ficavam em segundo plano. A cirurgia foi só o ápice de um padrão que já existia há anos. Conversei sobre isso com minha amiga, que me disse que já tinha percebido essa dinâmica há tempos. Ela me fez ver que eu sempre me colocava em segundo lugar para agradar minha família. Que eu sempre fui o que abria mão das coisas para que os outros ficassem bem. E que talvez fosse hora de começar a me valorizar mais. Resolvi ter uma conversa franca com meus pais sobre como me senti. Escolhi um domingo à tarde quando estávamos todos em casa. Disse que precisava falar sobre o que tinha acontecido e como me senti abandonado na situação mais difícil da minha vida. Minha mãe começou a chorar e meu pai ficou na defensiva. Eles tentaram justificar dizendo que não sabiam que era tão sério, que achavam que eu estava exagerando. Meu pai disse que já tinham gastado muito dinheiro com a viagem e que não podiam cancelar. Minha mãe disse que ficou dividida e que sofreu muito longe de mim. Eu escutei tudo, mas não senti que eles realmente entendiam o que queria dizer. Expliquei que não era sobre o dinheiro ou sobre cancelar a viagem. Era sobre prioridades, sobre como eles fizeram eu me sentir menos importante que as férias do meu irmão. Sobre como tive que passar pela cirurgia sozinho e como isso me marcou. Meu irmão finalmente entendeu a gravidade da situação e ficou sem graça. A conversa foi difícil, mas necessária. Meus pais pareciam genuinamente arrependidos e prometeram que nunca mais fariam algo assim. Minha mãe disse que não conseguia parar de pensar em como eu me senti sozinho no hospital. Meu pai admitiu que priorizou as férias e que estava errado. Meu irmão pediu desculpas por não ter entendido antes. Mas eu sabia que algumas coisas não podiam ser desfeitas. A experiência tinha me mostrado quem realmente se importava comigo nos momentos difíceis.
Minha amiga, que dormiu na minha casa e ficou comigo no hospital. Meus colegas de trabalho que me visitaram e se preocuparam comigo. Essas pessoas se tornaram minha família escolhida. Decidi que era hora de me mudar de casa. Não por raiva, mas porque precisava de independência e espaço para crescer. Encontrei um apartamento pequeno perto do trabalho e comuniquei minha decisão para meus pais. Eles ficaram surpresos e um pouco magoados, mas entenderam que eu precisava do meu espaço. No dia da mudança, toda a família me ajudou. Minha mãe arrumou minhas roupas e meu pai carregou a geladeira. Meu irmão montou minha cama nova e organizou meus livros. Era como se eles estivessem tentando compensar o que tinha acontecido. Senti que finalmente estava sendo tratado como prioridade. Hoje, 3 meses depois, minha recuperação está indo bem e meu relacionamento com minha família está se reconstruindo. Eles me visitam sempre e ligam para saber como estou. Meu irmão amadureceu muito e agora entende melhor as dinâmicas familiares. Meus pais estão mais atentos às minhas necessidades e sentimentos. Mas a lição que aprendi foi que às vezes precisamos passar por situações difíceis para descobrir quem realmente se importa conosco. E que nossa família biológica nem sempre é quem estará lá nos momentos mais difíceis. Às vezes são os amigos, os colegas, as pessoas que escolhemos ter em nossa vida que se tornam nossa verdadeira família. A cirurgia foi um sucesso e minha saúde está ótima. Mas o mais importante é que aprendi a me valorizar e a não aceitar ser tratado como segunda opção. Aprendi que minha saúde e bem-estar devem sempre ser prioridade, especialmente para mim mesmo. E que às vezes as situações mais difíceis nos ensinam as lições mais valiosas sobre amor, família e relacionamentos.